Glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 12. Aumenta um pouquinho. Apocalipse 2, versículo 12. Show. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que você mora, onde é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também, aí no meio de vocês, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, que nesta noite, Pai, Teu Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite uma voz profética, Pai, meu Deus, esteja sobre nós. Em nome de Jesus, o nosso coração venha arder a partir do momento em que o Teu Espírito Santo, meu Deus, bradar neste lugar. Pai, em nome de Jesus, que a nossa estrutura, a nossa alma, Pai, seja nessa hora conservada diante do Senhor, que o nosso espírito esteja alerta àquilo que o Senhor está para derramar sobre nós. Em nome de Jesus, traga sobre cada um de nós, Pai, sensibilidade de espírito, para poder entender o Teu mover, a Tua presença, Pai, neste lugar, e que a nossa mente, Senhor, seja levada cativa no Senhor, para que em nome de Jesus, somente a Tua voz, meu Deus, que em nome de Jesus, somente a Tua voz venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, por favor. Bom, pessoal, eu estou fazendo uma sequência. Acredito que muitos já conseguiram perceber. Eu estou fazendo uma sequência de mensagens falando acerca das cartas do Apocalipse, né? Escrita às 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas são Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também, por último, Laodiceia. E essas cartas são cartas que o Senhor Jesus trouxe a João, enquanto João estava ali isolado, no asilo, naquela ilha de Patmos, e aquele asilo era justamente para poder matar João. João não estava lá curtindo férias, talvez numa ilha, numa praia, não estava não lá. Por quê? Porque lá tinha muitos animais que poderiam matar João a qualquer momento, e João foi jogado lá, porque não conseguiu, o Império Romano não teve capacidade de matar João, porque tentaram por muitas vezes, mas eles jogaram lá para poder fazer com que João sobrevivesse à própria sorte. E quem era jogado lá eram os piores criminosos da época. E ali João teve uma grande revelação. E ele estava talvez ali na beira da praia, e ele viu uma pessoa, como lá está escrito lá no primeiro capítulo, nós comentamos na primeira mensagem sobre as cartas, nós tocamos esse assunto, e ele teve a revelação de Jesus. E Jesus trouxe essas mensagens direcionadas
a cada igreja daquela época. Não que só existissem 7 igrejas, mas a ideia aqui era trazer para algumas igrejas específicas. E nós já falamos sobre Pérgamo, nós já falamos sobre Éfeso, sobre Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. Que cidade é essa? O que Jesus quis dizer com cada coisa que está escrita aqui? Nós vamos tentar, durante esses próximos minutos, destrinchar um pouco mais acerca dessa grande revelação, porque eu falo para vocês, essa carta foi direcionada a Pérgamo, mas hoje ela é direcionada a Quadrangular Vitória. Hoje essa carta é direcionada a você, ao seu coração, ao meu coração. E eu queria que você, em nome de Jesus, prestasse muita atenção naquilo que Deus vai fazer neste lugar, vai falar neste lugar. Meus irmãos, Pérgamo era uma cidade extremamente importante. E cada cidade que é escrita aqui são cidades chaves, são cidades muito importantes. Por exemplo, falamos já sobre Éfeso. Éfeso era um porto, era talvez uma das maiores, uma das regiões mais ricas por ser portuárias daquela época. Esmirna também era uma cidade portuária, não tão importante quanto Éfeso, mas sim tinha uma grande riqueza naquele lugar. E Pérgamo não era portuário, não era uma cidade que tinha porto, era uma cidade que vivia próximo ao porto, mas eles viviam numa montanha, eles viviam numa região mais elevada do que a altura do mar. E Pérgamo, Jesus traz algumas admoestações aqui que a gente precisa tocar em alguns pontos, irmãos, de cunho histórico. Quem adora isso é Marcelo se esbalda, né, professor de história, e olha a minha responsabilidade, pregar para um professor de história me olhando, é muito incrível, mas amém. E aqui eu preciso tocar em alguns cunhos históricos para que nós possamos entender cada palavra que Jesus disse aqui. Pérgamo era uma cidade em que lá nesta cidade tinha a segunda maior biblioteca do mundo daquela época. Existe relato escrito que nesta época, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, tinha aproximadamente 200 mil papiros, livros em papiros daquela época. E ela era a segunda maior biblioteca daquela época, perdendo apenas para a cidade de Alexandria, que ficava dentro do Egito. E Alexandria tinha a maior biblioteca porque foi instituída por Alexandre o Grande. E nesta época, mais ou menos 300 a.C., o rei de Pérgamo quis elevar o patamar, por questões de orgulho, logicamente, política, quis elevar o patamar da biblioteca de Pérgamo, fazendo dela a maior biblioteca daquela época. O rei do Egito, logicamente, não quis isso. Lógico que o rei do Egito não queria perder o seu trono como maior biblioteca daquela época. O que eles fizeram? Eles embargaram o envio de papiro. Para você que talvez não conhece, papiro foi uma das primeiras matérias-primas em que eles escreveram a Bíblia. O Antigo Testamento até então tinha sido escrito tudo em papiro. E o papiro era feito de uma planta que só dava lá no rio Nilo. O rio Nilo fica dentro de onde? Do Egito. Então quando o rei do Egito fala assim, eu não quero nenhum papiro saindo do Egito e indo para Pérgamo, o que ele estava querendo dizer? Eu não quero que Pérgamo tenha a maior biblioteca do mundo. E agora o rei de Pérgamo, ele teve uma outra ideia. Ele foi inovador. Ele construiu, ele inventou um outro material que inclusive era melhor do que o papiro para poder fazer os registros dos livros. E ele pegou e, através de várias tentativas, erros, acertos, etc., eles pegaram o couro de cabra, curtiram aquele couro de cabra, trabalharam o couro de cabra e ali eles recortavam e conseguiam fazer como que uma espécie de encadernação. E ali eles construíram um novo material para poder fazer os livros. O nome desse material ficou por causa do nome da cidade. A cidade chama-se o quê?
Pérgamo. Qual é o nome do material? Pergaminho, em homenagem à cidade de Pérgamo. E ali eles conseguiram fazer com que a biblioteca daquela cidade fosse considerada a maior biblioteca do mundo antigo. Em Pérgamo, diferente das outras duas cidades que nós já falamos, Éfeso e Esmirna, ela tinha uma importância cultural muito grande. Inclusive, se você for lá hoje, você vai ver que é praticamente como se fosse um museu ao céu aberto, de tamanha importância que eles tinham. Eles tinham também, além do cunho cultural, ele tinha também um cunho espiritual. Se você quiser depois, eu vou começar a destrinchar cada versículo. Se você quiser deixar aberto aí, vai ser melhor ainda, porque eu vou fazer muitas leituras daqui para frente. Eles tinham também uma importância muito espiritual. Lá em Pérgamo tinha uma igreja que tinha um trono que era dedicado a Zeus. E se você já assistiu alguns filmes de mitologia grega, se você já teve acesso a alguma coisa sobre mitologia, você vai entender que para os gregos, Zeus era o Deus todo-poderoso deles. Então tinha um trono em que era dedicado a Zeus, e Zeus era considerado a maior divindade de todo aquele povo. O povo grego era um povo politeísta. O que é isso, pastor? Era um povo que adorava vários deuses. Mas mesmo tendo vários deuses, eles tinham um Deus supremo. Qual é o nome desse Deus? Zeus. O nome do Deus supremo era Zeus. E lá naquela cidade, a cidade de Pérgamo, estava o trono ao Deus Zeus. Inclusive, muitos anos depois, esse trono foi retirado, e hoje esse trono foi levado para a cidade de Berlim, na Alemanha. Se você visitar a cidade de Berlim, você vai ver lá no museu o trono que estava em Pérgamo, que é o trono de Zeus. Em Pérgamo também, assim como Esmirna recebeu uma igreja, um templo para a adoração ao imperador. Só que a diferença é que Esmirna recebeu um trono para adoração ao imperador, enquanto este imperador estava morto. Pérgamo não. Pérgamo levantou um templo ao imperador vivo. E naquele lugar ali, eles tinham que uma vez por ano ir até aquele templo. Todas as pessoas, independente de que religião você fosse, todas as pessoas tinham que ir uma vez por ano neste templo para poder prestar honrarias, homenagens e adorar ao imperador romano. Isso aconteceu mais ou menos 30 anos antes de Cristo. E terceiro ponto, para a questão espiritual dessa cidade. Aqui nessa cidade tinha a maior escola de medicina do mundo naquela época. Pérgamo tinha, na verdade era uma escola que também era um templo. E naquele lugar ali, eles adoravam a um deus chamado Esculápio. No latim, Esculápio, no grego, Aclopes. Alguma coisa nesse sentido. E ali, naquele lugar ali, eles adoravam, eles levavam seus doentes neste templo para adorarem a Esculápio, a fim de que Esculápio pudesse trazer a cura para aquelas pessoas. E se você olhar, Esculápio, ele tinha um bastão, e nesse bastão ele tinha uma serpente, nesse bastão, a qual as pessoas iam diante deste Deus, para poder falar a seguinte coisa: eu preciso da cura, eu estou adorando ao Deus Esculápio, porque Ele é o Deus que pode trazer a cura sobre a minha vida. Inclusive a medicina se apropriou deste símbolo, de uma espada, uma espécie de espada, com uma serpente enrolada, colocando hoje como símbolo da medicina. É o Deus Esculápio, é a origem do Deus Esculápio. Pois bem, irmãos, não sei se você está conseguindo perceber
Tinha um trono a Zeus, que era o Deus supremo. Tinha um templo ao imperador romano, que era aquele Deus que precisava ser adorado. E em terceiro lugar tinha também um Deus a Esculápio. Se você prestar atenção, irmãos, está indo de encontro a totalmente aquilo que nós professamos como fé, porque nós só temos um Deus que é todo-poderoso, que é Deus Pai todo-poderoso. Nós não precisamos adorar nenhum imperador, nós adoramos a Jesus Cristo, e nós temos um poder sobre a igreja. Não é o poder de Esculápio, mas é o poder do Espírito Santo que desce sobre cada um de nós. Uma cidade que adora um Deus que se figura como se fosse poderoso. Uma figura do imperador como se fosse substituindo a pessoa de Jesus Cristo. E o poder de Esculápio como Deus, simbolizando talvez a pessoa do Espírito Santo. Só pode ser um lugar onde está o trono de Satanás. Não é eu queria que vocês entendessem que o trono de Satanás não é o trono de Zeus. O trono de Satanás era algo espiritual. Jesus está falando aqui que era algo espiritual, que era algo que era feito no sistema, era algo trazido sobre o sistema. Havia um sistema de religião em que se adoravam esses três deuses nessa época, principalmente esses três deuses, na verdade. Então, se você prestar atenção, irmãos, está ferindo diretamente a Trindade. E como eu já mencionei, nesta época aqui, irmãos, mesmo que tenha uma influência fortíssima grega, nós estamos falando do contexto do Império Romano. E o Império Romano é assim: você pode adorar o que você quiser. Você tem deuses? Pode adorar os seus deuses, desde que você, uma vez por ano, venha ao templo para trazer adoração ao nosso imperador. Você pode ser de qualquer religião. Aí que entra o choque com o povo de Pérgamo. Sabe por quê? Porque enquanto eles eram cristãos, eles não eram perseguidos por ser cristãos, eles começaram a ser perseguidos por Roma, porque eles não prestavam culto ao imperador. Quando chegava a época de todo mundo ir, presta atenção aqui em nome de Jesus, quando chegava a época em que eles tinham que ir ao templo, todo mundo ia para lá, porque eles já tinham lá o panteão, lá de Acrópole lá deles, lá tinha vários deuses, um do lado do outro. A Bíblia fala que quando Paulo chegou em Atenas, tinha uma acrópole que tinha vários deuses, aí tinha um altar assim, que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Eles não sabiam que Deus era esse, mas eles sabiam que este Deus era muito poderoso. Qual é o nome dele? Rapaz, eu não sei, vamos colocar ao Deus desconhecido. Aí Paulo pregou em Atenas, o berço da filosofia naquela época, falou assim: este Deus aqui é o Deus que eu prego, é Jesus Cristo, aquele que tem o poder de curar você, de salvar a sua alma, transformar a sua casa. É este Deus que eu prego. Quem é que fez isso lá em Atenas? Foi Paulo, cara. Foi Paulo. Então aqui, irmãos, versículo 13, olha isso: eu conheço o lugar que você mora. Eu conheço que tem toda essa situação rolando aí. E o lugar que você mora está o trono de Satanás. Como eu falei, não é um trono físico, é um trono espiritual, é algo sistêmico, é algo que está impregnado na cultura daquela época. Porque a Bíblia fala, Jesus fala isso, que o diabo é o Deus desse século. A Bíblia fala também que Paulo falou que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele está trazendo o quê? Existe um sistema que domina a humanidade, domina o ambiente, em que se você não professa sua fé em Cristo, você vai ser dominado por esse sistema. Pastor, misericórdia não, irmão. Você poderia até mesmo morar em Pérgamo, e lá em Pérgamo tinha o trono de Satanás, mas não é porque você morava em Pérgamo que você ia para o inferno. Não, você não vai para o inferno somente se você adorar Satanás. Aqui está falando: conheço o lugar que você mora, que é o lugar que tem o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé.
olha isso que interessante, irmãos. Não é problema ter um lugar que tem o trono de Satanás. O ponto aqui é que eles não negaram a sua fé. Então não importa onde você mora, pastor, é pesado lá em casa. Não importa, irmão, se é pesado, se é leve, se não é, está fazendo musculação, o que seja. O que importa é que você tem que exercer a sua fé. Você não pode exercer, não pode esmorecer. A sua fé precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. Se acabar a fé, irmão, acabou a luta. E é engraçado que nesta luta a gente nem precisa pelejar, porque o Senhor peleja por cada um de nós. Vamos avançar aqui. Olha que informação interessante. E não negou, versículo 13 ainda, no final. E não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. Aí Jesus frisa de novo: aí onde Satanás habita. Presta atenção, agora Jesus traz uma segunda informação. Satanás não tem somente um trono, ele habita em Pérgamo. Jesus está falando isso. Ele não tem somente um trono, ele habita em Pérgamo. Quem foi Antipas? A história da igreja cristã fala que Antipas foi o bispo da cidade de Pérgamo. E nenhuma das oportunidades que todos tinham que ir para o templo ao imperador, prestar o seu culto, quem é que não foi? Quem as pessoas que não foram, melhor dizendo, para o templo prestar adoração ao imperador? A igreja de Pérgamo. Todo mundo indo, a igreja ficou parada. Sabe por quê, irmão? Olha uma coisa, olha uma riqueza do que eu aprendo aqui. A gente não se move do que o mundo se move. A gente se move daquilo que Deus faz a gente se mover. O nosso combustível não é o Instagram. O nosso combustível é a palavra de Deus. Pastor, mas é a moda. Não interessa, irmãos. Pastor, todo mundo está fazendo, não importa. Todo mundo estava indo para o templo. A igreja de Pérgamo estava parada no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque ela só se move se Jesus se mover. Se Jesus não se move, eles ficam no mesmo lugar. Isso me faz lembrar, irmãos, os hebreus lá no deserto. À medida em que a nuvem andava, eles andavam junto com a nuvem. Se a nuvem parava, eles paravam. Se mova de acordo com a nuvem. Não se mova de acordo com o papo de qualquer pessoa. Não se mova, irmãos, eu sempre falo isso e eu vou ficar martelando, porque é o grande vilão da nossa época hoje. É os influenciadores que estão influenciando as pessoas de forma errada. Não tem nenhum compromisso com Deus, não tem nenhum compromisso com a palavra, e querem ainda falar o que nós temos que fazer. Não, quem tem que falar o que nós temos que fazer está aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se mova de acordo com a nuvem. Eu consigo imaginar, irmão, 3 milhões de pessoas no deserto. Imagina, a nuvem andando, a nuvem está andando, 3 milhões de pessoas andando. Quem já foi a algum show aí que tinha muita gente? Eu já fui, irmão. Tem hora que você não consegue nem se controlar, e você vai de acordo com o que todo mundo está indo, de tanta gente. Aí eu imagino 3 milhões de pessoas lá, andando, todo mundo andando. A nuvem parou, aí o primeiro para, aí o último não parou. Aí todo mundo vai trombando um no outro. Não importa, irmãos. Às vezes nós ficamos trombando um com o outro, mas não é para se degladiar, não é para a gente poder criar intriga um com o outro. Não importa se às vezes a gente esbarra no outro, me desculpa isso e aquilo, mas nós precisamos ficar no lugar que Jesus quer. Não tem como ter compromisso só com a cabeça de Cristo. Tem que ter compromisso com o corpo de Cristo. Não é com a cabeça de Cristo. O compromisso com Jesus envolve cabeça e corpo. Tem como eu pegar a cabeça de Jesus e colocar num potinho, colocar num instante? Eu preciso servir ao corpo de Jesus. Vamos continuar. Quem foi Antipas? Antipas foi o bispo de Pérgamo. E quando todo mundo estava indo para o templo do imperador,
Antipas falou para a igreja: não, nós não. E aí o que eles fizeram? Como exemplo, eles pegaram o principal da cidade, que era Antipas, e mataram esse homem. Como assim, pastor? Como que eles mataram? Eu vou te explicar como que mataram. Se você fizer uma pesquisa básica no Google, você vai ver, você vai ler o que eu estou falando. Antipas foi colocado dentro de um bezerro, de um touro de bronze, na barriga de um touro de bronze. E quando foi colocado ali dentro do touro, fizeram a última pergunta, talvez a última chance para Antipas: nega Jesus e vá para o templo fazer a adoração ao nosso imperador. Ele falou: não vou fazer isso. E fecharam aquele túmulo. O que fizeram? Ligaram uma fornalha embaixo do touro de bronze. Sabe o que aconteceu? Antipas morreu ali dentro, cozinhado dentro daquele touro de bronze. Isso eles fizeram para amedrontar os cristãos. Para amedrontar os cristãos. Só que isso não foi capaz de amedrontar a cidade, a igreja de Pérgamo, porque eles se mantiveram fiel àquilo que eles acreditaram. Irmãos, o diabo tinha uma estratégia, que era roubar a adoração da igreja de Pérgamo, mas o diabo não conseguiu. O diabo, na verdade, tentou e não conseguiu. E até agora, irmãos, é maravilhoso tudo que eu estou falando. Agora vai virar a página da pregação que eu estou trazendo, porque se o diabo não consegue de uma forma, o diabo vai tentar de outra maneira. Se o diabo não consegue influenciar na espiritualidade através da adoração, ele muda a sua tática e usa a tática da sedução. Pastor, o que você está falando? Olha aqui, versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas, 2 pontos. Estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui para mim. Qual é a doutrina de Balaão? Quem é Balaão, na verdade? Todo mundo não é Balaão, como Balaão é a mula, né? A mula, é jumenta, mula, um animal assim. Quem é Balaão? Qual é o propósito de Balaão? Presta atenção, o rei de Moabe, chamado Balaque, pagou, desembolsou grana para poder pegar Balaão, que era profeta naquela época, ele profetizava, pagou a Balaão para que Balaão profetizasse coisas ruins para Israel, para que Israel perdessem as batalhas. E Balaão recebeu, irmão, e aqui eu consigo imaginar já que um profeta que recebe para trazer uma mensagem contrária dessa, não é profeta coisa nenhuma. Ele já se vendeu há muito tempo, a avareza já cresceu no coração há muito tempo. Só que existe, como aconteceu em Números 19, 20, 21, se não estou enganado. Se não for esses 3 capítulos, você lê todos os números que você vai encontrar. Só tem 22 capítulos, se não estou enganado, 30, não sei. E ali, Balaão, quando ele recebeu o dinheiro, olhou, opa, o Pix foi depositado, então agora eu vou executar o trabalho. Ele subiu no alto de uma montanha, e quando ele levantou as suas mãos para Israel, ele ia profetizar contra Israel. Quando ele abriu a sua boca, ele não conseguiu falar mal de Israel, pelo contrário, a sua boca abriu e falou coisas boas para Israel. Aí Balaque vai resumir a história, porque a minha pregação não é sobre Balaão. Que negócio é esse, cara? Eu te paguei para você falar mal, e você está profetizando coisas boas. Ele falou: rapaz, não tem como, porque quando eu abro a minha boca, a palavra de profecia sai da minha boca, e eu só consigo abençoar. Eu não consigo amaldiçoar Israel. Mas aí Balaão traz uma ideia: você quer vencer Israel? Você não vai
vencer Israel? Na adoração. Agora, pegue moças, pegue as suas mulheres mais bonitas e se misture com o povo de Israel. À medida em que os israelitas, à medida que os hebreus forem olhando as suas mulheres que são bonitas, eles vão começar a se casar com essas mulheres. E se você sabe da palavra do Senhor, a ordem era que eles não podiam casar com pessoas de outra nação. E à medida que eles foram se casando com essas mulheres moabitas, eles começaram a se prostituir com elas, eles começaram a comer a comida daquelas mulheres que eram sacrificadas a deuses. E, ou seja, Israel não foi vencido na adoração, mas Balaão ensinou a Balaque que a vitória não vem trocando a adoração, a vitória vem através da sedução. É isso que o diabo tem feito no meio da igreja hoje, seduzido. Existe um espírito de sedução que tenta a todo custo entrar dentro da igreja. Você não precisa parar de adorar a Deus, mas toma aqui, olha que coisa interessante para você. Você pode continuar adorando a Deus, mas olha que coisa maravilhosa, olha que coisa incrível. E em segundo lugar aqui, versículo 15: além disso, estão também no meio de vocês os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, a doutrina dos nicolaítas, a igreja de Éfeso resistiu. Se você voltar lá, você vai ver que Éfeso foi um elogio que Jesus fez a Éfeso. Jesus elogiou falando a seguinte coisa: tens aí aquelas pessoas que querem introduzir as doutrinas dos nicolaítas, mas vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso quem falou foi Jesus, irmão, não é o pastor Leonardo, não. Você consegue imaginar o sangue nos olhos de Jesus ao falar: eu odeio as obras dos nicolaítas? Mas pastor, que isso? Que obras dos nicolaítas são essas? As obras dos nicolaítas é a seguinte coisa: algum cristão que não se tem noção de quem é ele, chamado Nicolau, alguns falam que era um dos diáconos da igreja primitiva, está lá em Atos capítulo 7, mas não tem certeza nenhuma que era ele. O que fato é que era alguém importante daquela época, que começou a disseminar uma doutrina falsa da graça de Deus. Que doutrina é essa? A doutrina que você precisa pecar. Quanto mais pecado você tiver, maior vai ser a graça de Jesus na sua vida. Vou vender o peixe aqui para vocês. Presta atenção. Paulo fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você precisa, na verdade, pecar e muito. Você precisa pecar toda hora, porque quando a graça de Jesus se manifestar na sua vida, vai ser uma graça poderosa. Amém ou amém? Opa, um amém. Essa é a doutrina dos nicolaítas: a supervalorização do pecado, para que este pecado revele a graça de Jesus. Peraí. A gente está pegando um texto isolado para ensinar esse tipo de coisa, por isso que se chama doutrina dos nicolaítas. Deixa eu corrigir aqui, se alguém mudou a cabeção aí, deixa eu corrigir aqui. Paulo também diz: como que nós poderemos viver para o pecado, nós que para o pecado morremos? Os nicolaítas, eles eram aquelas pessoas que eles tinham uma perversidade sexual, uma imoralidade sexual. Eles pegavam mulheres, pegavam homens, pegavam animais, pegavam qualquer tipo de coisa e tinham relações sexuais. Era um nível de imoralidade muito grande. Não tem problema você adulterar, não tem problema você ter 2, 3 esposas, não tem problema nada disso.
Porque quando Cristo se manifestar na sua vida, Ele vai se manifestar com glória. Era isso que eles faziam. Irmãos, isso não é uma doutrina bíblica. Isso não é uma doutrina sustentada pela palavra. E na verdade é uma doutrina em que Deus odeia. E essa doutrina que Éfeso conseguiu fechar as portas, Pérgamo não conseguiu fechar as portas. Tinham pessoas dentro da igreja de Pérgamo que sustentavam esse tipo de doutrina. Então peraí, essa igreja se manteve firme. Ela esteve firme naquilo que eles tinham como adoração. Não adoraram a Zeus, não adoraram ao imperador, não adoraram a Esculápio, mas eles começaram a se misturar nas suas doutrinas, ao tal ponto em que eles se deitaram com qualquer pessoa. Irmãos, eu não sei se você lê a Bíblia. Se não lê, oriento que vocês leiam. Mas a Bíblia não mudou. Não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma. Deus odeia todo tipo de imoralidade sexual. Deus odeia todo tipo de concupiscência sexual, qualquer depravação sexual. A Bíblia não mudou não, irmãos. Mas o que a gente consegue como pastor entender e ver que essa imoralidade ela cresce no meio da igreja. Hoje o número de divórcios dentro da igreja é a mesma coisa do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar com uma pessoa só. Pastor, eu vou casar aqui, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, a gente fica casado. Se não der, a gente separa. Isso não é o padrão de Deus, irmãos. Isso não é o que Deus quer. Isso nunca foi palavra de Deus. E me desculpe trazer esse tipo de mensagem para você nessa noite, mas é uma mensagem bíblica. Me desculpe se eu preciso te falar aqui que você precisa ter uma pureza sexual, você precisa ter uma pureza, uma santidade sexual, em que você só vai ter relação sexual no casamento, porque Deus instituiu o sexo para o casamento. E porque muitas pessoas estão usando dessa ferramenta antes do casamento, elas estão destruindo as futuras gerações. Elas estão destruindo. Irmãos, não sei se você escuta, mas eu escuto o tempo todo. Eu tenho problema com meu pai. Por quê? Porque o pai está com uma, mas está de olho na outra. Aí daqui a pouco separa. Ou então o filho vê o pai com uma, com outra, com não sei quem, com outras pessoas. Aí acontece o quê? Uma ruptura da paternidade. Aí vem para o ombro de quem chorar? O meu. Vem para o meu ombro chorar. E não tem problema não, pode chorar, eu estou aqui para isso mesmo. Mas eu só estou aqui alertando para que vocês entendam que os diabos têm introduzido esse tipo de doutrina dentro da igreja. E às vezes nós não estamos entendendo, nós estamos fazendo igreja sem perceber, sem fechar as portas para esse tipo de doutrina. Moças, meninos, jovens, preservem a sua pureza sexual, é só para o casamento. Não é? Eu vou experimentar. Meu Deus do céu, eu já escutei isso. Pastor, mas como que eu vou saber se ele ou se ela é boa? Eu escutei isso. Aí eu te pergunto, sério, olha isso. Se o homem se casa virgem com uma mulher que também se casa virgem, como que eles vão saber que não é bom? Só vão saber que não é bom porque experimentaram antes. Aí que entra o pecado no casamento, desfazendo tudo aquilo que é o plano de Deus para a família. Mas vamos continuar. Versículo 16. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus clamando para a igreja: beleza, gente, vocês não se dobraram diante de outro Deus, mas vocês se misturaram. Arrependam-se,
disso, se arrependam das obras dos nicolaítas, daqueles que sustentam a doutrina de Balaão, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, eu irei até aí, e eu estarei com a espada que sai da minha boca. E a gente pensa, irmãos, que essa espada aqui é a mesma espada que está lá em Hebreus, falando que a palavra de Deus ela é perfeita, eficaz, é como uma espada de dois gumes. Não é esta mesma palavra, é a mesma espada que está lá no final de Apocalipse, quando Jesus se manifesta como cavaleiro no cavalo branco, e na sua mão direita tinha uma espada, e nessa espada ele separa as nações. Ou seja, aqui é uma espada de julgamento. Não é uma espada que vem para trazer alívio para a sua vida, não, irmãos, desculpe, mas não é. É uma espada que vem para trazer juízo. Nós precisamos restaurar a igreja, irmãos. E esse tipo de mensagem não se prega, irmãos. Sério, esse tipo de mensagem você não vai escutar nas igrejas, não. Você não vai escutar, sabe por quê? Porque é uma mensagem indigesta, que inclusive os glória a Deus diminuem. É uma mensagem bem indigesta, mas é uma mensagem altamente bíblica. É uma mensagem para a igreja de Jesus Cristo no século 21, que mesmo diante de tanta modernidade, essa modernidade não pode atacar a igreja de Jesus Cristo. Não pode. Se nós não nos arrependermos, se nós não nos arrependermos, Ele virá com juízo sobre nós. Ele virá com juízo. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas? É isso aqui, ó. Ao vencedor darei do maná escondido. Que maná escondido é esse? Naquela época tinha um conto. Está rindo, presta atenção no tutano aqui. Naquela época tinha um conto em que no ano de 586 a.C., quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, ele devastou Jerusalém, e inclusive ele destruiu o templo de Salomão. Ele destruiu tudo. E existe uma corrente no meio dos profetas em que Jeremias, que estava naquela época, ele entrou dentro do templo. Jeremias também era sacerdote, além de ser profeta. Ele entrou dentro dos santos, ele abriu a arca da aliança, e ele pegou ali na arca da aliança o pote de ouro que tinha o maná. Eu vou te explicar o que é isso, presta atenção. A arca da aliança tinha uma tampa que quando você abrisse, ali dentro tinha 3 coisas. Primeira coisa que tinha ali dentro, a vara de Arão que floresceu. O que é isso, irmãos? A vara de Arão significa para a igreja de hoje o milagre acelerado que Jesus quer trazer sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque discutiram com Moisés. Peraí, é nepotismo. O sumo sacerdote é o seu irmão? É nepotismo. Isso não está justo. Tem que ser outra pessoa. E as pessoas começaram a bater boca com Moisés. Mas quem deu ordem para ser o irmão de Moisés foi Deus. Não foi Moisés que acordou e falou: eu vou dar um emprego para o meu irmão, você vai ser sumo sacerdote. Não foi. Foi Deus que trouxe essa revelação. O seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Quando o povo discutiu com Moisés, Deus deu uma estratégia para Moisés. Faz o seguinte: um líder de cada tribo pegue uma vara de amendoeira, e a vara que florescer no meio do deserto, este sim é a aprovação de Deus. Em cada tribo, eles enterraram no meio do deserto aquela vara. Para cada tribo, eles enterraram. E quem era o representante da tribo de Levi? Arão. E foram dormir. Aí eu pergunto para você: quanto tempo? Quem aqui estudou na BL? Uma boa parte das pessoas, né? Na BL tinha uma professora que ela pegava um copinho, colocava um algodão e colocava um feijão. Aí tinha que ficar ali alimentando com aguinha. Vocês fizeram isso também? Meu Deus!
E a gente ficava todo dia ali, igual um besta ali, colocando aguinha, molhando o algodão, para ver o feijão brotar ali, um bichinho ali. Eu não lembro agora quanto tempo que foi, mas não foi nem uma semana, não foi rápido para sair um bichinho daquele feijão. Sabe quanto tempo que durou para a vara de amendoeira de Arão aparecer um rebento e na verdade apareceu uma fruta? Uma noite. No outro dia de manhã, eles começaram a desenterrar as varas e desenterraram todas as tribos. A vara que Deus fez brotar um rebento e uma amendoeira foi a vara de Arão. Significa o quê? Que Deus tem milagre para acelerar sobre a sua vida, sobre a igreja. E eles pegaram essa vara e colocaram dentro da Arca da Aliança. Tinha a segunda coisa da vara, dentro da Arca da Aliança, tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Eles pegaram e colocaram dentro da Arca da Aliança. E tinha a terceira coisa que estava dentro da Arca da Aliança: um pote de ouro que dentro tinha um maná. O que significa maná? A própria pergunta já é a resposta, porque a palavra maná é uma palavra grega que significa: o que é isso? A própria pergunta, quando você pergunta o que é o maná, você já está respondendo. O significado da palavra maná é: o que é isso? Porque eles viram que tinha uma névoa bem baixinha. Eles pegavam e faziam bolinho, tipo um pãozinho, e começaram a comer. E aquilo ali parecia como mel na sua boca. E a Bíblia fala que Deus fala assim: pegue, pode comer, pode se esbaldar, frouxa o cinto e pode comer à vontade. Você só não pode guardar de um dia para o outro. E aí eles pegaram, irmão, eu imagino. Se fosse a quadrangular Vitória, eu ia fazer isso. Pegavam, meu Deus, de graça! Pega, mãe! E vai juntando, aí leva para dentro da tenda. Deu 3 horas, está cheirando baunilha. A Bíblia fala que cheirava baunilha. Dava 4h30, 5 horas, estava cheirando baunilha. O sol começou a se pôr 6 horas, vamos colocar 6 horas. Você abria, parecia que tinha alguém podre lá dentro. Porque o maná tinha que ser comido na hora, porque a provisão de Deus, ela é diária sobre a sua vida. A provisão de Deus é diária sobre a sua vida. Você não estoca a provisão de Deus. Mas aí, quando Deus deu ordem para Arão, pegue este maná e coloque dentro da Arca da Aliança. Como eu falei, se guardar o maná de um dia para o outro, fica fedendo, fica um cheiro de podre. Mas dentro da Arca da Aliança, aquilo ali não estragava. Eu preciso que você entenda: dentro da presença de Deus não existe podridão. Talvez no mundo o que você crê fede, talvez o que você pratica fede, mas na presença de Deus Ele sustenta a tua vida. O maná fora da presença de Deus fica podre, mas dentro da presença de Deus, não, Deus preserva. Deus preserva. E este pote, existe esse conto entre os profetas, que Jeremias pegou esse pote e escondeu na fenda de uma rocha. Ele deixou escondido. E isso foi passando de geração a geração, e Jesus usou isso aqui, irmãos. Ao vencedor, se você se arrepender, se você vencer, ao vencedor, eu darei para vocês um maná escondido. Pastor, mais ou menos não consigo entender. Eu vou te explicar agora o que Jesus quer dizer. Presta atenção. Jesus fala a seguinte coisa com as pessoas: vocês, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas eu quero te dizer a seguinte coisa: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne, este nunca mais vai morrer. Quem comeu o maná no deserto está morto, mas quem come da carne de Jesus, este vai experimentar a vida eterna. Ao vencedor eu darei
a oportunidade de você comer do maná escondido. Ou seja, você vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna. O maná escondido aqui simbolicamente é Jesus. Jesus é o maná escondido, o alimento que está no meio da rocha. Este alimento é Jesus. Também está aqui, ó. Ao vencedor também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui tem várias interpretações, mas eu fico com uma. Mas deixa eu falar para vocês algumas interpretações. Particularmente eu não compactuo. Naquela época, os gregos tinham um sistema judiciário em que eles, quando eles liberavam o prisioneiro, julgavam e era inocente, eles davam uma pedrinha branca para a pessoa poder sair do juizado, vamos assim dizer, e não ser preso. Então eles mostravam a pedrinha branca e eles falavam assim: está liberado. Porém, para aqueles que eram condenados, eles davam uma pedrinha preta, porque essa pedrinha era condenação, ela tinha uma sentença condenatória sobre aquela pessoa. Era um costume romano. Mas aqui eu fico com uma outra tradução, uma outra interpretação. Os gregos tinham uma forma de trazer uma paternidade sobre as pessoas. Como assim? Quando uma pessoa nascia, imagina agora, a gente vai na maternidade, hoje, a gente vai na maternidade, né, a mulher deu a luz, a gente leva presentes, leva uma florzinha, leva todos os mimos para a nova mãe, não é verdade? Naquela época o pai fazia diferente. Ele pegava, ele levava uma pedrinha, e nesta pedrinha ele colocava qual seria o nome daquele filho. Era o pai que fazia isso, não era tio, não era mãe, não era ninguém, era o pai que escrevia o nome nessa pedrinha branca, e quando o filho nascesse, ele levava e deixava junto com as coisinhas da criança ali, a pedrinha branca, e dentro ali naquela pedrinha um nome. Eu não sei se você está conseguindo entender que aqui Jesus está falando que se você vencer, eu sou este pai que trago para você essa pedrinha branca. E quando eu estou falando isso, esta pedrinha está trazendo o quê? Está trazendo a paternidade que Jesus está trazendo sobre a igreja. Você não se chamará pelo seu nome, você se chamará de Isabela, a filha de Deus. Agora não é mais Regina, simplesmente Regina, é Regina, a filha de Deus, porque quem recebe a pedrinha, recebe do Pai, não é de qualquer um, é do Pai que você recebe essa pedrinha. Você não é mais órfão, Jesus te adotou. Jesus te adotou. Jesus te adotou. Não importa de onde você veio, não importa de onde você vai, o que você pratica, o que você praticou, o que importa é que Jesus está trazendo essa palavra sobre você hoje. Se você vencer, eu vou te dar essa pedrinha, você será chamado de meu povo, e eu serei o seu Deus, e serei o seu Pai. Deus quer trazer isso sobre nós. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar os meninos do louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Que você seja uma igreja arrependida de todas as práticas ruins, e que você se dobre diante da adoração a Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu vivo, para te adorar, eu vivo só para te adorar. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos.
Aquele povo era morto porque eles queriam adorar somente a Jesus. Você tem liberdade de adorar hoje a Jesus. Então adore a Jesus, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus.